Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aqui em mais uma sequência de tutoriais tratando aqui das ferramentas desse excepcional programa que é o SketchUp. E agora, nessa sequência de aulas, nós vamos falar sobre estas ferramentas aqui, ó, que são as ferramentas de caixa de areia que a gente tem aqui no SketchUp. São ferramentas muito importantes, muito interessantes para você criar terrenos, para você, por exemplo, fazer taludes, você fazer platôs, ou seja, fazer ali praticamente toda aí a terraplanagem, né, do seu projeto. É bastante importante porque nem sempre os projetos que a gente desenvolve, né, que a gente projeta, ele está ali perfeitamente num terreno muito plano ou numa superfície, né, bem certinha ali. Então, às vezes acontece da gente pegar projetos que a casa é feita em um terreno com declive, né? Então, a gente precisa entender todas essas ferramentas. Então, nessas aulas agora, você vai entender o uso perfeito aqui, ó, de todas essas ferramentas, tá bom? Para a gente produzir, por exemplo, uma malha como essa, tá? Ó, onde você tem realmente a irregularidade do terreno, tá? As ondulações, tudo baseado através aí das curvas de nível, tá bom? Nesse vídeo, pessoal, eu não vou entrar aí em grandes detalhes de como produzir, né, a altimetria relacionada aí a um terreno, porque esse assunto de altimetria, de topografia, são assuntos realmente aí bastante complexos e demandaria aí muitas aulas para passar para vocês, tá? Existem muitos cálculos, métodos de interpolação, então é um assunto aí realmente voltado para quem tem o interesse de entrar na área aí de topografia. O que eu vou passar para vocês? Eu vou simular como se você já tivesse recebido um documento da empresa que fez ali o levantamento topográfico, tá bom? Geralmente esse levantamento você vai receber ele em arquivo DWG, que é um arquivo de AutoCAD, ou possivelmente você receba ele em PDF, tá bom? Se ele vir em PDF ou ele vir em imagem, lá no AutoCAD tem como você transformar em DWG, que é um assunto que eu comento lá nos cursos de AutoCAD, lá no site da Auto Criativo, tá? Mas vamos partir do princípio que você já tem o arquivo em DWG e aí você vai transformar em arquivo SKP, que é o arquivo de SketchUp, e depois então produzir a malha, tá bom? Nas próximas aulas ou nos próximos vídeos que a gente vir a produzir, nós vamos voltar com esses exemplos, aí eu vou mostrar para vocês outras situações, outros aspectos bem interessantes no uso dessas ferramentas, tá bom? Mas antes de mais nada, é interessante, talvez você esteja aí meio de passagem, passando aí pelos vídeos da Auto Criativo, e você está assistindo então o nosso vídeo. Então eu quero já pedir de imediato, caso você não seja inscrito, aproveite, clique aí no botão vermelho, que caso você esteja vendo pelo YouTube, para você se inscrever então aí no nosso canal, tá bom? A gente fica sempre bastante agradecido pela sua visita e ficaremos realmente muito mais agradecidos pela sua inscrição. Depois que você fizer a inscrição, acione o sininho de notificações e aí o YouTube mandará para você no seu e-mail Gmail ou também no seu celular quando a gente fizer aí vídeos novos, tá bom? Se você ainda não conhece o nosso projeto, nós temos um site, o nosso site é autocriativo.com.br, lá tem materiais também excepcionais para você estudar cursos relacionados a SketchUp, relacionado ao Revit e também AutoCAD também, tá bom? Então, por favor, faça lá uma visitinha para nós, ficaremos realmente bastante agradecidos. Vamos lá? Outro detalhe também, pessoal, talvez você esteja se pensando assim, né? Você esteja pensativo. Bom, como que eu sei a ondulação de um terreno ou de um projeto? Bom, isso é feito, como eu comentei, através de um estudo topográfico e ele é definido através de curvas de nível. Eu tenho uma imagem aqui bem simplificada para passar para vocês, ó. É basicamente isso daqui, tá? Obviamente que o que nós temos aqui é um exemplo muito simplório. Quando você pegar alguns projetos, principalmente trazidos de AutoCAD Civil 3D, pode ser que você encontre aí malhas 1000 vezes mais complexas que isso daqui. Mas o conceito é basicamente o mesmo. O que você tem na vida real? Você tem um lote, esse lote ele está dentro de uma quadra. Por sua vez, essa quadra, ela possivelmente está dentro de um bairro, tá? E possivelmente esse bairro está dentro de um município ou dentro de uma área com bastante montanhas, tá? Então, cada terreno tem ali as suas curvas de nível, as suas ondulações, os seus declives
individuais. Muito bem, então, como que a gente faz isso na vida real? Como é que a gente faz esse estudo, né? Nós temos aqui um exemplo ó, de um perfil de uma montanha, tá? Uma montanha qualquer. E nós passamos aqui ó, algumas linhas. Essas linhas, na verdade, são planos, ou como se nós estivéssemos fatiando essa montanha, tá bom? E cada uma dessas fatias aqui, ó, nós determinamos a sua altura, tá? Nós temos, por exemplo, um nível de referência, ou um nível do mar, ou um nível já pré-definido ali naquela determinada região. E aí nós temos então uma fatia aqui, depois nós temos uma fatia com 20 metros de altura, outra com 40 e outra com 60. Essas fatias, pessoal, elas vão determinar as alturas de cotas, tá? Ou as cotas de altura do determinado local, tá? Ou seja, nessa posição, né, ou deste lado, nós estamos vendo o terreno em perfil, ok? E aí nós, através né, de vários outros estudos, como eu comentei, de vários cálculos, a gente consegue chegar nessa imagem que nós temos aqui embaixo. Que onde nós temos o zero, que é exatamente esse daqui, ó. Depois nós temos a curva de nível do 20, a 40 e a 60. A 60 aqui ó, é o cume do monte, ele é realmente mais alto, tá bom? Como mostra aqui, ó, é a vista do mapa, vista de cima. Tá, só que aí o que vai acontecer? Geralmente nos projetos, isso daqui é um local muito grande. E o lote, né, o loteamento ou a quadra, ela não fica assim, né, ocupando todo o espaço. Geralmente é um quadradinho aqui do lado, pequeno, passando pela lateral de uma montanha ou em um vale ou algo nesse sentido. E aí o que acontece? Estas curvas aqui ó, que você está vendo, no caso aqui nós temos poucas, mas vai acontecer de você ter centenas ou milhares de curvas passando por dentro do lote, ok? E aí o que você vai ter? Você vai ter um documento parecido com isso daqui, ó. Deixa eu abrir aqui o AutoCAD para mostrar para vocês. Olha só, eu fiz aqui um exemplo bem simples, onde eu tenho esta linha vermelha está marcando o lote, e estas linhas que estão passando aqui ó, são as curvas de nível que foram definidas através de um estudo, como eu comentei com vocês ali do mapinha. Tá? Então eu estou olhando de cima e as curvas passaram aqui. Aqui nesse desenho eu não coloquei nenhum valor, mas geralmente elas vêm separadas por valores, ou seja, com alturas. Por exemplo, essa daqui está com uma medida menor do que essa está menor do que essa, ou pode ser que essa esteja maior do que essa, ou seja, pode ser que o terreno comece a subir, depois ele desce um pouquinho, depois sobe de novo. Então você vai saber disso através dos valores que aparecem aqui nas curvas de nível. Ok? Aqui também está bem simples, porque aqui só estão as principais, tá? Pode ser que você encontre mapas topográficos com várias linhas intermediárias e várias linhas principais, tá? Bom, sabendo disso, então você tem um documento DWG, que é de AutoCAD, e aí você vai levar então lá para o SketchUp para usar então as ferramentas de caixa de areia. Legal? Então o que você vai fazer? Lá no seu SketchUp, você está aqui no seu SketchUp, deixa eu deletar esse arquivo aqui. Aí você vai trazer então aquele projeto para cá. Como que você traz? Bom, você tem que observar que se o seu projeto que você está trabalhando, topográfico, ele é feito em metros, tá bom? Então vamos confirmar aqui, ó. Você vai vir aqui, à frente do terreno, nesse caso aqui, ó, eu tenho um comando de medida, eu clico, vou trazer para cá, trazer para cá. Olha só, aparece ali do lado do cursor o valor 30. Bom, né, então deduzimos que seja 30 metros. E ele tem um total aqui de 90. Então ele é realmente um projeto em metros, tá? Se o valor estiver muito diferente aí no de vocês, aí no caso você precisa fazer o ajuste de escala, que é um assunto também que a gente comenta lá nos cursos de AutoCAD. Bom, mas eu vou deixar esse arquivo aqui para vocês aí, no link na descrição, para vocês então fazerem alguns testes. Então sabemos que ele tem 30 metros de frente. Opa, então o nosso arquivo é em metros. Então lá no SketchUp, você vem aqui no SketchUp e para trazer para cá um arquivo em DWG, você vai vir aqui na opção Arquivo e você vai vir na opção Importar. Quando você clica em Importar, ele vai abrir o local do seu computador, tá? Eu deixei o arquivo salvo aí para vocês, chamado Exemplo de Curvas de Nível. Tudo bem? Só que é o seguinte, antes de você selecionar o arquivo,
e porventura também ele não esteja aparecendo aqui, pode ser que esteja aqui, ó, com outro tipo de arquivo. Por exemplo, arquivos de SketchUp, então ele fica invisível, tá bom? Você vai vir aqui, ó, nesse seletor e vai colocar a opção aqui, ó, arquivos de AutoCAD DWG, tá bom? Coloca aqui, então o arquivo vai aparecer. Bom, mas antes de você abrir ele, vem aqui, ó, nesse botão opções. Tá bom? Se o seu Windows o botão estiver aqui do lado ou estiver do lado de cá, não importa, é o mesmo botão, tá bom? Você vem aqui em opções e aqui, ó, você tem algumas pequenas configurações para você importar esse arquivo. Unir faces coplanares e orientar faces de maneira uniforme. Para nós, de imediato, isso daqui não tem muita importância, tá bom? O que tem mais relevância para nós nesse arquivo é isso daqui, ó, a unidade. Você vai colocar aqui, ó, a unidade que o arquivo está vindo, no nosso caso lá em metros, como nós observamos agora há pouco. E aqui você tem a opção preservar a origem do desenho. O que é isso? Bom, vou voltar aqui no AutoCAD para mostrar para vocês. Ó. O projeto do AutoCAD, pessoal, ele foi feito aqui. Ó, olha só onde está o desenho. E daqui, ó, do arquivo, do terreno, daqui até aqui, ó, ele tem uma distância, ou seja, o nosso terreno ele está disposto numa coordenada absoluta aqui no plano. Tudo bem? Se você colocar lá no SketchUp preservar a origem, então lá no SketchUp o eixo X e o eixo Y vai ficar nesse canto e o terreno vai ficar com a mesma distância que você tem aqui no AutoCAD. Se você não colocar a origem, o que vai acontecer? O terreno lá no SketchUp vai ficar o mais próximo possível do eixo X e o mais próximo possível do eixo Y. Tá, tudo bem? Então eu vou optar em não deixar a origem. Então aí o SketchUp vai trazer o arquivo bem encostadinho aqui entre os dois eixos. Tá bom? Então eu vou vir aqui, ó. Olha só, estou selecionando em metros e não vou preservar a origem. Caso seja necessário você trazer o arquivo ele com a origem, porque pode ser que você pegue um arquivo de DWG que você tenha necessidade de especificar lá o local exato do projeto, aí sim, essa opção aqui ela é relevante, tá bom? Aí você clica em OK, tá aqui selecionado o arquivo, clica em importar. Nesse momento, o SketchUp vai mostrar aqui, ó, que o arquivo veio com uma camada, ele veio 4 linhas, 8 splines, que nos casos são as curvas, e blocos vazio 1, tá bom? É apenas um pequeno resumo aqui e o resultado da importação. E aí você clica em fechar, olha só o que o SketchUp fez. Ele trouxe exatamente aquele arquivo para nós e ele fez aquilo que eu comentei com vocês. Ele trouxe o mais próximo possível da linha Y e da linha vermelha, que é a linha X, tá? Quando você selecionar esse arquivo, você vai observar que ele vem como um grupo fechado. E ele, como grupo, não tem tanta finalidade para nós. Então, você vai selecionar o arquivo, tá? Clica com o botão direito do mouse e vem aqui na opção desassociar. Se você estiver com uma versão em inglês, possivelmente está aqui a opção explodir. Mas é a mesma coisa, tá bom? Clica aqui em desassociar. Então, nesse momento agora, você tem apenas pequenas linhas soltas. Olha só. Aqui, aqui e aqui, ó. Tá? Existe um plugin, pessoal, chamado Makeface, que você consegue transformar isso aqui em faces para você elevar esses relevos, tá? Mas aqui, como o nosso terreno ele é bastante fácil, aqui um retângulo, basta você vir aqui no comando retângulo. Quando você pegar aqui, ó, nesse cantinho e levar o retângulo até do outro lado, basicamente, então você estará gerando todas as faces já separadas, tá bom? Clica aqui, olha lá. Então aqui, ó, você tem uma face, tem outra, olha lá, tudo separadinho, ó. Em faces realmente, ó, tá? Onde está passando as curvas de nível. Preferencialmente, seleciona tudo com 3 cliques e inverte as faces, ó. Clique em inverter face para ficar tudo branquinho. Tudo bem? Agora, no arquivo que você vai receber, possivelmente aqui, ó, como eu comentei, ele vai vir com os valores. Suponhamos que essa primeira linha esteja com uma cota de meio metro, essa de 1, essa outra aqui de 1,5 e assim sucessivamente. Então, o que você vai fazer? Lá no seu SketchUp, você vai colocando esses valores. Por exemplo, ó, você seleciona apenas essa face, aperta a letra P, que é o comando aqui, ó, empurrar, puxar, tá bom? E aí você vai elevar, ó, somente essa face. Colocou para cima, digita o valor, tá? 0,5 ou você pode digitar direto, 50 cm, apertar o Enter, ó lá. Então, a face subiu um pequeno relevo
de meio metro, tá bom? Suponhamos que esse segundo trecho esteja com um valor de 1 metro, então você vai subir, ele vai dar uma pequena travadinha, porque ele encostou nessa outra face, não tem problema, você clica e clica de novo, tá bom? E aí você vai colocar 50 cm, olha lá, então aqui nós temos 1 metro de altura. E assim sucessivamente, tá pessoal? Conforme as linhas e as curvas de nível, vocês vão colocando então a altura que você tem lá realmente que está pedindo no projeto, tá? Essa daqui eu coloquei um pouquinho mais para baixo, essa daqui eu dei uma elevada um pouco mais agressiva, isso baseado, como eu comentei, por valores reais que você trouxe do seu projeto. Pode ser também que não seja valores reais, porque apenas você quer fazer aí uma modelagem e aí você tem apenas uma análise, né, do seu terreno, tá bom? Olha só, então fiz aqui. Tá lá todos os patamares, ó, ou relevos de cada face. Bom, agora com esse tipo de arquivo aqui, você pode utilizar então as ferramentas caixas de areia. Reiterando, pessoal, essas ferramentas elas estão presentes em versões Pro do SketchUp, tá? E para habilitar elas, você vai vir aqui, ó, em visualizar, barra de ferramentas, e aqui você tem, ó, caixas de areia, tá? Ó, quando você clica, a ferramenta aparece aqui. Tudo bem? Então, para que essa primeira ferramenta funcione aqui, ó, a partir de contornos, você vai ter que selecionar os contornos de cada face. Só que tem uma regrinha importante. Você vai fazer assim, ó. Você vai clicar na face 2 vezes, tá? Com 2 cliques, ó. 1, 2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o perímetro da face, tá? E também a face. Legal? E aí você vai apertar a tecla Shift e vai aparecer um sinalzinho de mais e menos do lado do cursor, tá bom? Segura o Shift e dá 2 cliques aqui de novo, ó, 1, 2, tá? Mesma coisa para cá, segura o Shift, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2, tá? Agora só um detalhe bem importante, observem que ele, ao pegar o perímetro, ele pegou essa face aqui da lateral. Quando ele pega essa face da lateral, na hora que ele produzir a malha, o comando caixa de areia, ele vai entender que você também está querendo esse cantinho aqui da face através dessa linha. Então o que você vai fazer? Você vai apertar o Shift e vai clicar nestas linhas laterais aqui, ó, desmarcando, de forma que elas fiquem com a cor preta. Olha lá, então você não está pegando todos os contornos 100%, você está pegando apenas o que está a face e esses que estão aqui, ó, tá bom? Não esquece, pessoal, de segurar o Shift, senão ele vai desmarcar tudo mesmo. Olha lá. Vou apertar o Pan aqui, ó, afastar um pouquinho o zoom, e aí você vai desmarcando todas essas que estão na lateral. Olha lá, desmarquei todas, tá? Tenho certeza que é isso mesmo que eu quero, tá tudo acertadinho, ó, tá bom? Aí eu venho e simplesmente clico no comando, ó. Quando eu clico no comando, pessoal, veja só a mágica que acontece. O SketchUp ele gerou um arquivo, uma malha, passando exatamente, ó, pelas curvas de nível que você fez. Olha lá que legal. Ele gerou aqui, ó, uma face literalmente como você tem lá no seu terreno. Ou seja, quanto mais curvas de nível você tiver, quanto mais detalhes você tiver, mais esse terreno vai ficar real. E esse arquivo, ele é um arquivo que ele é feito agora como um grupo. Então basta você selecionar. Olha só, mover aqui do lado, você tem exatamente a malha ali, ó, do seu terreno. Olha que legal, tá bom? Então, a princípio é isso, tá, pessoal? Depois a gente vai, como eu comentei com vocês, ajustar essa face, elevar alguns cantos, abaixar outros, criar taludes, desenhar perfis. Por exemplo, você quer colocar uma face com grama e outras com brita, por exemplo. Então tem muitas ferramentas muito legais, tá? Fique ligadinho aí no canal, que vai ter instruções bem importantes relacionadas aí a estes comandos de areia, tá bom? Pessoal, então ficamos por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique no like. Espero de coração ter auxiliado vocês a entender um pouquinho mais sobre essas ferramentas. E não se esqueça, sempre que você quiser, dá um pulinho lá no site da autocreativo.com.br. Temos materiais excepcionais ali que eu tenho certeza que vai agregar em muito nos seus conhecimentos aqui no SketchUp, tá bom? Pessoal, muito obrigado então pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês aí em novos vídeos aqui pela Auto Criativo.
Tchau, tchau, meus amigos.